amados ouvintes, nós estamos novamente dando início a mais um programa da comunidade Vida em Graça. Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu um completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz do glória apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, original, Envie suas perguntas, dúvidas, dificuldades, problemas e incertezas vividos na sua prática de fé cristã, independente de seu credo religioso, denominação evangélica ou comunidade de fé que você pertença. Um programa para a alma e a consciência. Aqui você tira suas dúvidas sobre sua prática de vida cristã diária, segundo o Evangelho de Cristo, de forma simples e descomplicada. Estaremos apresentando louvores, estudos bíblicos, pregação da Palavra de Deus e um momento exclusivo de tirar dúvidas. Mas muito bem, o nosso assunto hoje é apresentação de criança no templo ou batismo de criança, né? Um assunto assim um pouco meio polêmico, tal, né? A intenção não é colocar uma forma dessa contra a outra, não, é analisar as duas, tá? Tanto uma quanto a outra. Nós temos aqui alguns dizeres, algum dizer popular, nós temos aqui alguma forma como algumas pessoas acreditam e até se pronunciam, né, no meio religioso com relação a esses dois pontos. Nós queremos estar passando, né, para os irmãos a partir deste momento. Né, com relação ao batismo de criança, né, existe, irmão André, por exemplo, algumas pessoas que acreditam que o batismo de criança é um sacramento que separa e protege a criança da influência espiritual do mal. Foi batizou, ele está livre da influência espiritual do mal. Verdade, Ismael. Infelizmente, tem pessoas que veem a apresentação, né, de crianças e como algo até mais poderoso do que Deus, né? Exatamente. Muito complicado. Aí nós temos também aqui, o batismo perdoa o pecado original e todos os pecados pessoais e as penas devidas ao pecado. Porque, segundo o entendimento de que com a queda de Adão, o pecado passou a toda a raça humana. Então, como a criança ainda não tem idade suficiente para estar confessando o seu pecado, admitindo o seu pecado, então o batismo de criança vai estar perdoando esse pecado original, vai estar isentando a criança do pecado original pelo fato de que ela está sendo batizada. É uma outra situação também que a gente tem, né? É verdade. Infelizmente, existe esse entendimento, né, teológico, que a criança ela precisa, né, passar por esse rito religioso aí, para que ela possa ser expurgada dos seus pecados. Mas a Bíblia não traz muito com essa clareza que alguns líderes conseguem enxergar, né, essa necessidade de um infanto ter que passar por esse critério religioso para que ele possa
né, porventura até perder a sua vida, ele tenha um bom descanso, não precise passar por outros ritos após essa vida que nem todo mundo conhece, né, um mito muito antigo e que faz parte de alguns, né, de algumas religiões, de uma religião também muito conhecida, por questões teológicas, entendimento bíblico, que fazem com que trazem esse entendimento para o povo, para os pais. É tanto que é uma preocupação muito grande do pai quando, né, nasce uma criança, logo batizar, que dali é uma alegria muito grande. Parece até que aquela criança ela está completamente, né, livre de qualquer influência do mal, do pecado. Mas não, sabemos que esse rito ele apenas é algo simbólico, mas o simbólico não é maior do que de fato a essência, né? Às vezes aquilo é tão importante que às vezes que até o próprio Deus se torna pequeno diante do simbólico. E lembrando que quem pode nos perdoar de pecados, quem pode nos purificar, somente é Deus, né? Jesus, ele ao morrer e derramar-se o seu sangue, ele nos dá essa oportunidade, esse direito de termos salvação, crendo no seu sacrifício, através do seu sacrifício. Então, a criança, pela inocência, por falta do conhecimento do pecado, ela não está, né, nesse caminho, ela não está encurralada para, caso ela venha a morrer, a perder a sua vida, e terá uma eternidade num lugar ruim, como muita gente acredita. Lembrando que o batismo, mesmo para as pessoas adultas, ele é apenas uma simbologia, mas ele não é mais poderoso do que a Deus. Saiba que Deus é que nos perdoa, Deus é que nos dá paz, Deus é que tem misericórdia para todos nós. O ato não é tão grande quanto o nosso Deus. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui em mais algumas curiosidades, né, que nós colocamos, né? Voltando aqui à questão do batismo, né? Uma vez batizado, o cristão é para sempre um filho de Deus, é um membro inalienável da igreja e também pertence para sempre a Cristo. Muito bacana. Então vamos batizar logo cedo, né? Que é para ter essa garantia. Uma outra questão também, crê-se que a água do batismo não deverá ser enxugada na fronte da criança, devendo deixar que seque naturalmente. E muitas outras crendices, muitas outras coisas que o senso comum às vezes até cria por si próprio, né? Algumas crendices. Com relação à apresentação de crianças, nós temos aqui algumas situações que dá para a gente também estar analisando, né? Por exemplo, alguém perguntou se já tinha apresentado a criança porque o nome da criança era feio e só poderia trocar se ainda não houvesse sido apresentado. Mas que criança esse nome? Não gostei desse nome, é feio esse nome. E tal. Não tem como trocar o nome dessa criança? Mas espera aí, já foi apresentada no templo? Não, se já foi apresentado, aí se trocar o nome, aí Deus não vai saber quem é a criança mais. Não, aí Deus vai se perder. Aí Deus vai se perder, infelizmente. Isso aí é o que eles... É a crendice, né? É crendice. Uma outra questão também, né? Superstições religiosas. São superstições religiosas. Uma outra questão, apresentar a criança como garantia de que ela estará protegida contra males da vida, garantindo que ela vai crescer com saúde física, saúde espiritual e ter uma certa garantia de que ela vai ser também uma bênção na sociedade. Apresentou no templo, né? O líder religioso tomou a criança, levantou para cima, apresentou diante de Deus, está garantido. Criamos uma sensação de segurança, uma sensação de que está aqui um grande homem da sociedade. E interessante também, Ismael, é que se a criança ela adoecer nesse período antes da apresentação, ela não estiver dormindo bem,
a mulher cutuca o marido, e quando não é o marido, a mulher, eu acho que é porque nós ainda não apresentamos. Quando não, a sogra, o sogro, todo mundo faz todo aquele, né, traz aquele pavor para a família. Já apresentaram essa criança? Ainda não? Deus. Quando que você vai apresentar Então, essa já criança? tá um mês e essa criança ainda não foi apresentada. Um outro detalhe também que nós colocamos aqui. Vamos apresentar essa criança assim como manda-nos a palavra do Senhor. Acho forte isso aí, forte, assim como a Bíblia manda apresentar. Vamos estar analisando essa questão daqui a pouco. Outro detalhe também, não batizamos as crianças, porque seguimos o exemplo de Jesus que foi apresentado no templo. Então, como Jesus foi apresentado, é por isso que nós apresentamos, para seguir o exemplo de Jesus. Vamos ver o que o Evangelho mostra sobre essa questão da apresentação de Jesus e se foi um exemplo para ser seguido por nós, né? Então, são questões dessa natureza. Vamos voltar aqui para o nosso texto. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias... Aqui eu vou estar lendo um pouco mais compassadamente. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés... Segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21 ao versículo 24. Alguém disse assim, então, não está na Bíblia que Jesus foi apresentado? Agora aqui, qual é o raciocínio simples? Isso aqui é simples, a compreensão disso aqui é de forma muito superficial, é muito fácil para compreender isso aqui. Segundo o texto que nós lemos, irmão André, o Senhor Jesus Cristo, ele foi apresentado no templo para cumprir toda a lei mosaica. Exato. Né? Todos os elementos que faziam parte da apresentação de uma criança, todo um rito, Jesus passou por esse momento e cumpriu todo esse ritual. O rito judaico era, quando a criança nascia, acho que era no 8º dia, a criança precisava passar pela circuncisão, tinha todo aquele procedimento religioso, né? Todo procedimento religioso, inclusive a circuncisão. Então eu acho muito forte a seguinte afirmação: vamos apresentar essa criança assim como manda-nos a palavra. Porque se for apresentar como manda a palavra, esse mandamento é um mandamento da antiga aliança. Com certeza. Ele, como sendo um mandamento da antiga aliança, obrigatoriamente nós deveríamos seguir todos os elementos dessa apresentação. Com certeza. Inclusive a circuncisão. A circuncisão, teríamos que fazer isso aí também. O que você acha, irmão André? No púlpito da igreja, ter ali uma faquinha bem amoladinha e tal, e a criança nasceu, né, todo macho, primogênito ou não, vão estar levando lá para, na hora da apresentação, ser feita uma cirurgia. O prepúcio da criança. Prepúcio, ser retirado ali o prepúcio, porque aí nós estaríamos cumprindo a palavra do Senhor. Se é para cumprir a palavra, teríamos que fazer isso, né? Dentre outras observações ainda mais, Mas né? parece-me que Paulo, que era um judeu, né, daquele ferrenho, um judeu que tinha bases, né, dentro do judaísmo, depois que ele conheceu a graça, ele discordou plenamente. Ele disse, não, agora não precisa mais ninguém se circuncidar. Jesus já é a nossa circuncisão. Então, pessoal, não tem esse entendimento que há essa necessidade. Apresentar no templo é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Mas também, pelo amor de Deus, não se torne também apavorado porque teu filho não foi apresentado. Lembre-se que nós somos sacerdotes, independentemente de líder religioso. Você é um sacerdote da tua casa, né, Ismael? Exatamente. Nós somos sacerdotes da nossa própria casa. Você, pai, mãe, em Cristo Jesus. Todos os dias, Ismael, nós apresentamos nossos filhos. Eu, pelo menos todo dia, eu peço, né, agradeço a Deus pela vida dos meus filhos e que Deus possa dar um dia abençoado,
que Deus possa proteger, que Deus possa cuidar dos nossos filhos. Pelo menos meus filhos, eu tenho todo esse cuidado todos os dias. Ou seja, eu vejo, Eu irmão sou André. sacerdote dos meus filhos e eu acredito que cada pai também. Então, meu amigo, teu filho já é apresentado a Deus, porque você todo dia faz isso. Eu vejo que a vida cristã, ela não é feita de cerimoniais, de momentos exclusivos. Não. A vida cristã é única. Você nasceu para o Evangelho, você está em Cristo Jesus, acabou. Você está em Cristo o tempo todo. Então, de forma que até a apresentação de criança ou dos filhos, em geral, se dá o tempo todo. Você está andando e, Senhor, abençoa meu filho foi viajar, meu filho está chegando, está saindo. Senhor, meu filho está doente, meu filho está assim, Senhor, meu filho está estudando. Nós estamos apresentando os nossos filhos o tempo todo na presença do Senhor. Não precisa de um cerimonial apenas uma única vez. Né? E nem precisamos de um líder, porque além de nós apresentarmos no templo, a figura do líder também ela é de fundamental importância, né? Segundo essa teologia, esses ensinamentos que é exposto na igreja, né, Ismael? Não, se não passar por um ritual religioso de você tomar a criança nos braços, levantar a criança, e se não for feito por alguém que seja uma autoridade no campo espiritual, um pastor, um presbítero, evangelista, um obreiro que tomar essa criança não tem valor. Não tem Essa valor, criança não vai tem ser valor. uma desgraça para a vida inteira, pelo amor de Deus. Não valeu. Por que eu não apresentei, né? Meu amigo, fica tranquilo. Você é um sacerdote. A Bíblia já te assegura isso. Você apresenta a todo momento a vida do teu filho. O teu filho, ele é uma bênção. Não, se não passar pelo processo do cerimonial, do ritualismo, irmão, essa coisa do ritualismo, pensa uma coisa que ruim. não fecha com a ideia do Evangelho. É muito ruim. Se não passar pela ideia do ritualismo, do cerimonial, não dá para aceitar. O rito atrapalha né? muito, né? E o Evangelho, ele não alimenta essas questões ritualísticas. Então, nós poderíamos também estar observando que no tempo da igreja primitiva, os apóstolos batizaram algumas crianças. Né? Por exemplo, no caso de Cornélio e outros mais, que foram batizados ele e a sua casa. Né? Os que criam pediam para ser batizado e batizava também toda a sua casa. E de mamona caducano. Mas ali era uma questão também... não exclusiva, era uma questão que o pai aderia ao Evangelho, o pai, ele era o líder da casa e puxava toda a família e falava, nós vamos ser cristãos, eu quero me batizar, minha esposa também, meus filhos, todo mundo batiza de mamona caducano. Então não era uma questão também através de um ritual, não era uma questão também com exclusividade, não, porque ele como chefe de família, né? E como uma pessoa que comandava sobre a sua casa, com certeza, então ele organizava isso aí de forma que batizava todo mundo, né? De criança, adulto e tudo, né? Então são algumas questões que a gente percebe lendo a palavra do Senhor. Então só voltando aqui, caso alguém queira apresentar o seu filho, não tem nenhum problema, os que têm feito, inclusive os meus filhos foram todos apresentados no templo, né? Agora, qual a ideia que se tem? A ideia que se tem é o seguinte, que o ritual da apresentação da criança no templo, o ritual do batismo da criança, ele não vai conferir à criança nenhuma promessa de seguridade, de bênção, ou não fazendo esse processo estar amaldiçoado, não. É uma coisa que é um costume do meio religioso, porém, não é isso que vai garantir nenhuma segurança para a criança, o batismo ou a apresentação no templo. Então, a nossa proposta aqui é o seguinte, essa veneração que acontece em torno desse rito, não precisa ter veneração. Se você quiser apresentar, apresente como gratidão a Deus pela chegada de um filho, sei lá, faça uma oração por ele, diga para todo mundo que o seu filho chegou, diga para todo mundo que você crê
que Deus vai te abençoar, que vai dar condição para você cuidar dessa criança, mas não em nome de um ritual, não em nome de um mandamento bíblico, porque se eu não apresentar ele vai ser amaldiçoado. Não, esse tipo de coisa não funciona, não está no Evangelho. Não, o que precisa é você seguir os passos bíblicos, que diz: ensina o menino o caminho em que deve andar. Quando estiver grande, né, adulto, ele não vai se desviar. Então, não adianta você passar por esse processo e negligenciar a educação do teu filho. Lembrando, você já é um sacerdote, você já tem apresentado teu filho todos os dias, todos os momentos da tua vida. Então, nós inclusive temos aqui algumas referências, como 2 Timóteo 1:15, nós temos assim: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Né? Então, o que acontece? Tanto Loide quanto Eunice foram exemplos para a vida de Timóteo. Segue a fé dessas mulheres, ou seja, essas mulheres instruíram Timóteo no caminho que deveriam andar. Né? Aqui nós temos também algumas outras referências. Né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando e levantando. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Fale a palavra do Senhor para o seu filho. E acabou a conversa. Acabou. Ensine ele o caminho que ele deve andar, e ande com ele também. Não é muito pense grande. que o ritual ele imuniza a criança. Pronto, passou pelo ritual, agora ela está livre de qualquer males da vida. Não tem tanto essa força. Aquele cerimonial é apenas algo público, que se o pai negligenciar a educação do filho, ele terá problemas na vida adulta, na adolescência dessa criança. Hoje, o Ismael, que é um professor como eu, a gente lida com algumas dificuldades na escola, né, Ismael? Muita. Por conta que às vezes o pai tem negligenciado a educação devida ao filho. E isso respinga lá na escola. Quando a gente percebe aquele aluno que não tem um comportamento adequado, é porque parece-me que está faltando algo no lar dele. Houve um vácuo na educação da criança. Então tem buracos na educação da criança. E isso traz prejuízos para a própria criança, porque ele vai manifestar um comportamento inadequado, que não seria o de um adolescente com uma educação mais polida, e traz prejuízo também para a escola, traz prejuízos para a sociedade, e o pai terá que arcar no futuro, às vezes, problemas maiores, se não for resolvido logo, né, naquele momento da infância, na adolescência. Exatamente. Nós temos aqui em Efésios capítulo 6, versículo de número 2, e Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Né, diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Se existe promessa para a criança, está em honrar o pai e honrar a mãe. Versículo de número Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, o princípio básico está na educação do filho. Eduque a criança, ensine a criança no caminho que ele deve andar, e você vai ver como que vai dar certo. Ele vai ser um grande homem na sociedade, ele estará conhecendo os caminhos do Senhor, ele te honrará como pai, né? Te honrará como mãe, e você vai ser muito feliz na criação dos seus filhos. Agora, se simplesmente sustentar um dogmatismo, se sustentar costumes arbitrários de apresentar e achar que a apresentação ou batismo vai conferir essa educação, não é suficiente.